Olá, entusiastas da melhoria contínua. Eu estou aqui com vocês para mais um episódio do nosso podcast Vem Pro Gemba. E hoje eu estou aqui com o João Petri, um executivo da área financeira e de gestão. Teve toda a sua carreira desenhada em multinacionais como Nissan, Volvo Serviços Financeiros, Renault, ExxonMobil, DAF e também foi responsável pela implementação do Banco Paccar. Vai contar para nós como que é montar um banco do zero, dos seus erros, seus acertos e o quanto que os processos bem definidos são importantes dentro de um contexto tão importante de uma instituição financeira voltada aí para esse mercado. Bom, quem vai contar melhor essa história é o próprio Petri. Petri, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Vamos falar de melhoria contínua dentro dos processos bancários, que tem tudo a ver, né, com a necessidade de atender tantas pontas, né, dentro das negociações que envolve. Conta um pouquinho sobre a tua carreira e sobre como que foi cair numa oportunidade dessa de ser responsável por montar um banco dentro de uma indústria como a DAF, que obviamente está vinculada aí às operações da Paccar. Primeiramente, muito obrigado, Vânia, pelo teu convite, né? Estou muito lisonjeado de estar aqui com você hoje para falar sobre um pouquinho sobre essa experiência específica da abertura do banco e como que a melhoria de processos ela nos ajudou a atingir os resultados esperados. Acho que foi um presente, né? A gente, na carreira, nós temos oportunidades de fazer o nosso trabalho, desenvolvi sempre bons trabalhos em relação às empresas anteriores e fui premiado em algum momento do desenvolvimento da DAF a vir a ser o executivo para liderar a abertura do Banco Paccar no Brasil, né? O banco da DAF. Obviamente, pelo meu background, né? Eu tinha já passagens pelo Banco Volvo, pelo Banco Renault, e sempre, mesmo nas outras indústrias, na Nissan e na própria DAF, eu fui o responsável por contatar os bancos das montadoras, os bancos comerciais, para estar perto dos clientes, para oferecer níveis de financiamentos, oportunidade de financiamentos para os clientes dessas marcas. Então, naturalmente, esse caminho foi pavimentado durante a minha carreira e eu recebi esse desafio enorme de abrir um banco, né? Mas você estava me contando os bastidores, né? O João Petri, ele é formado em Direito, é um advogado que caiu dentro de uma multinacional e foi direto para a área de finanças e de gestão. O que fez você mudar o objetivo da carreira? Como é que foi esse processo? Você sabe, Vânia, que as coisas são feitas de oportunidades, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de desafios. Estava no meu último ano de faculdade no Banco Volvo, isso há alguns anos atrás, para não revelar a minha idade, obviamente. A long time ago. Exatamente, mais de 20 anos atrás, né? E o meu processo de estágio, ele expirou, então eu não poderia ser renovado, eu já ia me formar. E o banco me convidou para aceitar um desafio numa área de riscos, uma área de crédito, dentro do time de riscos do banco, que era formado por cobrança, a área jurídica que eu trabalhava até então e a área de crédito, e eu aceitei, né? Achei que seria interessante, eu gostava daquele ambiente corporativo e nunca saí mais. Então minha carreira foi sendo galgada dentro das oportunidades que eu recebi, dos desafios que eu achava interessante, alguns deles, né, de forma... Hoje, voltando a pensar, puxa, será que eu teria hoje aceitado aquele desafio? Que era uma loucura muito grande, guinar, por exemplo, de um estagiário do direito para uma análise de crédito, depois de um especialista de crédito para um executivo de finanças, mais especificamente tesouraria. Então, hoje, talvez... eu poderia considerar que eu fui muito arrojado nas decisões que eu tomei. Sim, você veio, eu estava vendo aqui que você também teve essa carreira, né, desenhada em indústrias muito competitivas. Exatamente. Muito competitivas. Nós estamos falando aqui de Nissan, Volvo, Renault, ExxonMobil, muito competitiva mundialmente, né, devido ao seu modelo de negócios. E ser... eu posso falar assim, lapidado dentro, né, da área de gestão e finanças de empresas como essa, deve ter dado muitas oportunidades de aprendizado. Eu não conhecia o João Petri, eu só via falar. Eu acho que teve alguma vez que ele não aprovou algum orçamento meu numa dessas empresas que são clientes nossos. Ele acho que ele deve ter não aprovado algum orçamento, mas de nome, obviamente, a gente já conhecia o Petri dentro desse setor aí automotivo. Mas agora vamos direto ao ponto, porque temos pouco tempo no nosso podcast, e como que é montar um banco para uma indústria do ramo automotivo e começar do zero. Vamos falar de processos? Claro, vamos falar de processo. Não tenha dúvidas. É um desafio único, né? Você montar um banco do zero.
Acho que tivemos sorte de entrar no país já com outras empresas instituídas, né? Então o caminho ele foi mais tranquilo do ponto de vista regulatório. O Banco Central é um regulador muito próximo dos seus regulados, então ele te suporta de uma maneira muito tranquila. Obviamente a supervisão é bastante rígida, mas ele te dá todos os passos para que os insumos para que você possa fazer o teu plano de negócios e fazer o teu modelo de gestão. Então, obviamente, não é simples, né? Porque é muito extensa, né? O arcabouço de regulação do Banco Central ele é grande, mas nós sabíamos que a gente queria, qual que era o tamanho do nosso banco, qual que era o modelo de negócio do nosso banco. Existem outras empresas no Brasil que fazem o mesmo negócio, então foi um pouco de olhar para dentro da regulação, né, do Banco Central e olhar para os outros bancos, que nós chamamos de bancos pares, né, que são os bancos das outras montadoras, que efetivamente fazem o mesmo negócio que nós viemos a fazer depois que o banco abriu. Mais importante era que eu acho que a grande questão era: o Banco Central te exige você montar um plano de negócios com vários cenários, mas ele só te aprova para você efetuar o teu primeiro financiamento depois que você tiver com todos os seus processos prontos e desenhados. Então, o que isso quer dizer? Que você precisa contratar pessoas, desenvolver processos, desenvolver fluxos, desenvolver políticas e estratégias de mercado comercial, estratégias de marketing, estratégias financeiras, antes de você testar o mercado, né? E aí, para nós, a melhor forma do que nós entendemos, né, o que eu achei que seria o mais viável de trazer a teoria para a realidade foi buscar profissionais de áreas específicas que já tivessem essa vivência em outros bancos, alguns bancos de montadora, alguns bancos de varejo, né, bancos grandes, e nós montamos essa inteligência dentro de casa. E aí ficamos ali, Vânia, pelo menos um ano desenhando os processos do banco. Só preparando o terreno. Preparando o terreno, porque aí você adquire um sistema que também vai te fornecer toda a parte da gestão do teu negócio, mas o sistema, o core dele, ele é muito simples, né? Então você precisa desenhar teu processo, conversar com o time do sistema, explicar para o time do sistema que não é fácil, né? Para que o sistema reproduza exatamente aqueles fluxos que você desenhou na tua área. Então fizemos isso durante um ano, foi um trabalho assim muito dinâmico, árduo, eu diria, todo mundo se envolveu de uma maneira muito bacana e também todo mundo se envolveu de maneiras cruzadas. Então, talvez eu tinha uma responsabilidade, por exemplo, de olhar para a parte mais comercial, você tinha uma responsabilidade mais de criar as contas, né? Toda a parte da formatação das contas do banco, ali da parte mais financeira, mas no final do dia a gente estava trocando figurinha, você estava dando pitaco nos meus fluxos, eu estava fazendo perguntas sobre os seus fluxos e assim criamos. Você falou que desde o momento de vamos criar o Banco Pacar até o momento ok, teve uma equipe. Quantas pessoas ficaram um ano trabalhando? Vamos lá. Quando eu comecei sozinho, né, esse processo, depois eu trouxe 2 pessoas. No momento que nós começamos a montar os fluxos, nós éramos em 5 pessoas. E aí nós... banco começou com 5 pessoas? A primeira operação. Não, a primeira operação não. A primeira operação nós já tínhamos um contingente bem maior, de 20 pessoas. Uau! E demorou um ano até vocês fazerem a primeira operação financeira. Exatamente. Porque aí o que acontece? E quanto foi a primeira operação financeira? Você lembra? Foi um caminhão de 350 mil reais na época. Financiamos o caminhão, mais... Estouraram champanhe, pularam na mesa. Buzina. Buzina. Esse interessante que esse cliente nosso, ele foi o primeiro cliente que comprou... É uma concessionária? Não, cliente de varejo. As concessionárias nós já tínhamos vendido caminhões no que a gente chama de floor plan, né, para eles. Sim. E aí um volume diferente. Mas o primeiro marco foi o primeiro financiamento de direto. CDC ou Finame que fizemos. E aí é o Transportes Begnini, o seu Daniel Begnini lá de Ponta Grossa. Inaugurou o Banco Pacar. E ele inaugurou a DAF também, que ele foi o primeiro cliente a comprar um caminhão da DAF, foi o primeiro cliente a fazer um financiamento
com o Banco Pacar, foi o primeiro a fazer um leasing com o Banco Pacar. Ele sempre foi o nosso pioneiro. Exatamente. Nunca vou esquecer, a Pacar, a DAF, Pacar Brasil, nunca vai esquecer desse nome desse Não, cliente. é um excelente cliente, tanto ele fornece para a DAF também, ele faz transporte para peças da DAF, para alguns materiais da fábrica, então é um parceiro e um grande cliente nosso, exatamente. Sim. E no banco também. Então, no primeiro dia, fizemos lá um diploma, tiramos fotos, trouxemos ele, a esposa, a filha e o filho que trabalham, né, uma empresa familiar, para dentro do banco, conhecer nossas instalações, apesar de ainda muito tímidas, né, porque éramos apenas 20 pessoas. Foi muito legal, assim, esse momento. Você imagina, você fica um ano ali planejando, né, e daí naquele dia, quando realiza o teu sonho, né, de efetivamente ver um cliente fazendo uma operação. Bom, mas vocês desenharam todos os processos, todo um ano trabalhando com os fluxos, chamaram a empresa que vocês iriam utilizar como sistema, e aí quando começou deu tudo certo, né? Parece que deu tudo certo, funcionou tudo como vocês planejavam, né? Até o seu Daniel chegar lá para assinar o contrato É uma provocação do primeiro caminhão, exato. Porque sempre no papel funciona tudo muito bem. Exatamente. Então, acho que a grande lição que nós aprendemos foi essa. As decisões tomadas foram corretas de trazer pessoas, porque nós poderíamos ter feito de uma outra forma, ter trazido uma empresa especializada em montagem de fluxos, mas aí nós entendíamos que seria muito engessado isso, entendeu? Trazer as pessoas que iriam se comprometer com aquilo, entendeu? Então o João Petri está lá desenhando o fluxo dele, porque ele sabe que aquilo, a vida dele, no dia a dia dele, vai depender daquilo. Ela vai ser boa ou vai ser ruim, dependendo da forma com que ele desenhar melhor ou pior o fluxo que ele vai trazer para o negócio. E aí o que aconteceu? No dia 1, efetivamente, a coisa não andou da forma que a gente achou que ia andar. Então, alguns fluxos ficaram muito complexos. Era um banco muito pequeno, né? Então, assim, vou te dar um exemplo. Tinha pessoas que desenharam fluxos baseados em experiências em bancos multinacionais enormes, que tinha muita gente nesse processo, tinham muitas interfaces de sistemas com pessoas. No nosso caso, a gente não tinha isso. Mas a ideia dessa pessoa era seguir uma experiência que ela já havia adquirido em oportunidades anteriores e achou que aquele era o melhor caminho, e nós também julgamos que aquele fosse um caminho razoável. A partir do momento que você precisa sair para a rua para vender para o teu cliente, e aí você chega na frente de um cliente e o teu processo de assinatura do documento, envio de documento, ele é muito complexo, e o teu cliente tem 100 bancos, 50 bancos ali, que é só chegar e pegar o celular muitas vezes com o crédito pré-aprovado. Exatamente, você percebe imediatamente que o teu processo precisa ser restaurado, que ele precisa ser revisitado. Exatamente, ele precisa ser questionado. Sim. E coisas que a gente, que nós percebemos no dia a dia. Então, o que começamos a fazer, né? Elencamos ali um time de guerra, né? E como que nós vamos fazer esse processo, né? O que a gente tinha questões limitadas de melhoria de processo dentro da nossa organização naquele momento, que era uma pessoa especialista em crédito, a outra especialista em finanças, o outro especialista em operações, é o João Petri mais em tesouraria e também comercial, mas ninguém era especialista em melhoria de processo. E aí foi quando nós recorremos para o nosso irmão lá na DAF, né, que é uma indústria que já nasceu com processos bem definidos, e também esse ciclo de revisitas de processos, né? Porque não é porque você tem um processo bom que ele vai ser eterno, né? Sim. Você precisa manter... A melhoria contínua. Melhoria contínua. E aí, o que aconteceu? Nós, com nessa sinergia e nessa discussão com o pessoal da produção, eles começaram a trazer alguns insights para nós sobre como eles controlavam os processos deles, né? E aí a primeira questão que nós fizemos foi: nós precisamos ter alguém que seja o nosso responsável aqui por melhoria de projetos. Então trouxemos uma pessoa de mercado para que ela fosse ali a defensora, né,
e a líder de todas as iniciativas que nós tínhamos de projeto. E nesse momento vocês estavam olhando para redesenhar e pegar também Sim, assim, sim. exemplos da indústria, né, que Sim. já utilizava essa questão de processos, mas dentro dos conceitos de gestão e operação enxuta, era um time que conhecia sobre Lean, sobre Six Sigma? Não, nós tínhamos assim um conhecimento muito limitado em relação às teorias e como eu vou dizer assim, ferramentas, obrigado, Vânia, para colocar isso em prática. E aí, com a vinda das pessoas da DAF, eles começaram a mostrar para a gente que existiam formas de fazer aquilo de maneira muito... mais simples. Não era nem mais... Era melhor formatado, sabe? Porque em algum momento a gente olhava para aquele fluxo que a gente tinha criado e não sabia quais as perguntas que a gente tinha para fazer, se estava certo ou se estava errado, né? Então, como que nós vamos simplificar isso? E aconteceu nesse processo de vocês enxugarem muitos processos, por exemplo, de identificar, olha, isso que está dentro do fluxo não agrega valor nenhum, vamos excluir. Aconteceu? Aconteceu, claro, porque daí o que acontecia? Aí nós chamamos algumas pessoas para nos ajudar a criticar. E aí o que foi a primeira situação? Foi nós falando do nosso processo e essa pessoa de fora, um especialista né, um black belt da DAF, sentado com a gente e nos questionando sobre o nosso processo. E aí ele começava a fazer as perguntas para nós. As perguntas duras. Exatamente. Técnicas e as perguntas do porquê, né? Exatamente. Um especialista em melhoria contínua, um especialista em Lean e Six Sigma, ele sempre vai fazer as perguntas do porquê disso. Mas por que esse fluxo está aqui nessa caixinha? Pois é, não sei, mas a gente achou que precisava. Não precisa. Vamos ver se isso aqui agrega, não agrega. Exatamente. É isso que acontece, e não? Aí exatamente. E aí nós fomos... nos deram esse desafio, né? Essas pessoas, elas nos desafiaram a repensar o nosso processo, que no momento teórico ele ficou muito parrudo, muito pesado. Assim, no desenho que a gente enviou para o Banco Central era lindo, né? Lindo, tinha todas as caixinhas bonitinhas, flechinha para cá, flechinha para lá, o fluxograma perfeito, mas no dia a dia ele não deu certo, né? Não que não deu certo, mas que o esforço ele era muito grande para que as poucas pessoas que estavam ali conosco, elas dessem conta daquilo. E aí, quando nós começamos a rever e a entender que nós precisamos olhar não só para o processo comercial, que eu te dei esse exemplo, mas para o processo de crédito, para o processo do contas a pagar do banco, ou do contas a receber, todos os processos eles ficaram muito grandes, né? Ficaram muito densos. Então, nós percebemos que a gente precisava implementar um time de melhoria contínua dentro do banco. Foi quando nós trouxemos essa pessoa e essa pessoa ela nos ajudou a definir, obviamente, prioridades, né? Porque você tem prioridades dentro de uma empresa pequena como era a nossa e como eu te falei, existia uma transação entre as pessoas todo mundo se ajudava. Então, a área comercial ajudava a área de finanças, vice-versa. Então, assim, não era porque eu ia olhar para um processo comercial que o time de finanças não iria estar envolvido. Então, nós tínhamos que ter um formato de como revisitar todos esses fluxos para poder ter todos os agentes ali interessados, acordando com aquilo e recebendo esses insights. E cada um desses profissionais, seja de finanças, do comercial, ou de operação, ou de processo, são pessoas que... O mindset de cada profissional desse é diferente um do outro. Já é uma coisa rica. A segunda coisa é o repertório de experiência. Você, por exemplo, passou pela Volvo, né, serviços financeiros. Isso. Cada um vem com um repertório diferente, não só de experiência, mas também como de perfil de raciocínio. Totalmente. E por isso que quando a gente criou esses comitês aí no final nós criamos alguns comitês de melhorias de processo. Porque é exatamente esse o ponto. Não adiantava somente a área em questão receber esse suporte do time da fábrica na ferramenta, sem que as outras áreas que iriam se envolver nesse processo de uma forma ou de outra pudessem participar. Porque aquilo que ficou legal para o comercial não ficou tão legal para o pessoal que ia formalizar o contrato. E talvez não ficou legal para o pessoal que ia pagar o contrato, para o time de contabilidade. Então, todo mundo tinha que se envolver nesse negócio. E aí, qual foi a nossa grande situação? Foi que nós tínhamos um processo elaborado, isso era ótimo,
porque era só revisitar, né? Então, diferente de muitas outras empresas que elas vão crescendo e vão tendo que definir processos no durante, né? Que o pessoal brinca, né? E consertando o avião ali no voo. Sim. No nosso caso, a gente tinha o processo bem escrito, estava tudo bem definido. Era somente olhar para aquilo e testar, né? Testar. E aí nós fizemos isso e foi assim Ele foi doloroso, porque como nós éramos a equipe pequena, tivemos que fazer isso fora do expediente de trabalho. E também eu acredito que também um pouco de frustração, né? Frustração. Porque, poxa vida, a gente trabalhou tanto para isso, nos esforçamos tanto, achando que estava tudo redondinho, mas não tá. Tem um pouco de frustração que acaba acometendo o time como um todo. Eu acho que tem, mas daí eu quero fazer quero puxar um pouco da sardinha para o meu lado, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito motivada. Então, mesmo nesse ambiente de frustração... O teu grau de energia estava lá em cima. Exatamente. Então, eu acelerei a galera ali, falei, não, tá tudo bem, não tem problema, nós estamos fazendo negócio. Seria frustrante, efetivamente, se... não fizesse negócio. O nosso modelo de negócio tivesse completamente equivocado. Mas não foi o fato. O que aconteceu foi que o nosso processo estava muito pesado. Então, estava demorando mais, estava doendo mais para fazer um negócio do que ele deveria... Aquele parto ali, se eu puder usar... Não estava tão fluido assim. Exatamente. Então, a gente precisava fluir. E aí, todo mundo se comprometeu, né, a melhorar a vida. Então, o que nós vendemos para nós mesmos? A gente precisa melhorar a nossa vida. Né? A nossa vida está difícil, a nossa vida tá dolorosa. Se nós nos doarmos um pouquinho aqui com as ferramentas certas e com as pessoas nos dando essa oportunidade de nos ajudar, nós vamos melhorar. E aí foi o que a gente fazia. A gente tinha sessões todos os dias, depois do expediente de trabalho, e revisitamos todos os fluxos. Todos os fluxos, e assim, foi... Enxugaram quanto por cento? Não tem... mais de 50%, eu vou te dizer. Mais de 50%. Mas o mais interessante, que eu acho, foi a interação das pessoas na mesma sala, todo mundo querendo o mesmo objetivo, sabe? Então, assim, o time comercial que não era acostumado a ficar dentro de uma sala olhando para o processo. Quando você imagina que o teu diretor comercial vai sentar numa sala... Não tem paciência para isso. Não tem paciência. Ele fala assim, não, eu quero estar no campo vendendo. Aí você fala, então vá para o campo vender. Aí depois de 2 dias ele volta, eu não consigo vender. Porque a forma com que eu estou oferecendo para o meu cliente... Está travada. Está travada. Então eu falo, então eu te convido para você vir sentar aqui com a gente, porque a tua opinião é importante. E eu não estou lá na ponta. Sim. Tem as dores que o teu cliente está sentindo nesse fluxo, nesse processo que nós temos, que só você é capaz de nos dizer o que teu cliente... Qual é a reação quando você fala para o teu cliente, ó, você tem que me trazer 727 documentos, enquanto o banco dele, lá o banco... Está com tudo pré-aprovado. Está com tudo pré-aprovado. Qual que é o benefício que eu tenho de ter o trabalho e reunir tudo isso? E o custo é o mesmo, né? E o custo, no final do dia, não é muito mais barato financiar comigo do que financiar com a outra instituição. Você tem que trazer... É um processo enxuto, processo ágil, porque assim, quando você pensa... E aí entra também muita questão ali de nutrir relacionamento, né? O cliente fala assim, tudo bem, pelo bom relacionamento aqui, eu vou me dar o trabalho de esperar mais um pouquinho e de correr atrás de tudo isso. Não tenha dúvida, mas isso acontece 1 ou 2 vezes, né? Então, assim, a forma do relacionamento, ela agrega muito valor, eu acho que essa é uma indústria muito de relacionamento, né? A indústria de caminhões, mas o cliente, no final do dia, está preocupado com o resultado dele, nós com o nosso, né? Então, era importante que a gente tivesse uma forma muito mais ágil, muito mais simples para trazer isso para o cliente. Que apesar de não ter um produto tangível, né, a experiência do cliente ela se torna tangível para nós enquanto é o banco, né, enquanto a empresa financeira. E aí, nós olhamos para todos esses processos, cortamos muitas coisas e definimos a partir daquele momento que cada área ia ter constantemente uma atividade de melhoria de processo. Aí, vou te dar um exemplo. A área mais complexa era a área de crédito. Porque o crédito, nós não tínhamos uma forma de analisar crédito através de um robô, ele era 100% manual. E aí você precisa alinhar os teus analistas, por exemplo, né? Então, você tinha, obviamente, o teu processo de crédito, a tua política de crédito. E os critérios de um analista para o outro, às vezes, não é o mesmo. Exato. Só que o nível de subjetividade de uma pessoa para outra, eu posso querer tomar uma decisão diferente da tua. Um é mais racional. Um é mais racional. Exatamente.
Outro Então, mais analítico. O exatamente. outro é mais conservador. Totalmente, totalmente. E das experiências que eles trouxeram, por exemplo, o analista de crédito que veio do banco Volkswagen, era uma empresa que tinha uma tomada de risco de uma forma. O outro veio do banco Scania, o outro veio do banco Renault, do banco CNH, entendeu? Então, cada um tinha conhecimentos do processo perfeito. Tecnicamente, todo mundo... E o seu entendimento sobre risco. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Aí, a área de crédito foi a primeira área que nós recebemos, que nós decidimos contratar uma pessoa que entendia que era uma Greenbelt na época, era uma pessoa que veio de outra indústria, mas ela trabalhava com melhoria de processos nessa indústria e veio trabalhar conosco na área de crédito. E aí nós fizemos com ela uma troca, né? Então, nós vamos ensinar crédito para você, porque era o interesse da carreira dela, e você ensina melhoria de processos para nós. A metodologia Six Sigma dentro das finanças. Dentro de crédito. Naquele momento, só na parte de crédito. E eu vou te dizer assim que o volume de operações ele cresceu absurdamente, porque aí você começa... Aquele analista que ficava mais tempo para tomar uma decisão, aquele analista que escrevia às vezes muito no parecer de crédito, tudo foi sendo processualizado, tudo foi sendo colocado em caixinhas ali que você podia montar o teu Lego do crédito. Obviamente, no final, é a tua decisão que vai imperar, a decisão do analista ou do gestor ali, enfim. Mas o processo em si ele se tornou muito mais ágil porque as peças estavam todas ali. Então, ela ajudou o time a construir esses fluxos de crédito, né? E com isso a gente ganhou agilidade, a gente ganhou mais uma coisa. E aí, obviamente, depois que você montou o fluxo, tem que começar a olhar o resultado, né? Então não adianta nada você ter um fluxo bonito e você vai olhar teu resultado e ele não... Ok, diminuímos 50% dos processos que atravancava o fluxo, mas o quanto que isso gerou mais de receita? Então, por exemplo, a gente aumentou, diminuiu, vou dar um exemplo, nós analisávamos um crédito em 3 dias no começo do banco, por exemplo. Aí a gente diminuiu para 4 horas, por exemplo. Excelente, né? Excelente. O nível de aprovação caiu de 50%, que a gente aprovava um e recusava outro, para 90%. Você entendeu por quê? Porque eu fui mais ágil, mas não fui mais eficaz, entende? Então, isso, todas essas análises que a gente começou paradoxos, né? Os paradoxos, a gente começou a olhar para aquilo e falar, poxa, vamos fazer as perguntas certas. Não adianta eu ser ágil e não aprovar, entendeu? E aí, claro, cliente ruim ninguém quer aprovar. Então, vamos olhar para esses clientes e vamos ver no mercado quem está aprovando. Aí a gente pegava esse cliente, botava na mão do time comercial, o cliente que nós negamos, o time comercial ia para o mercado e via, não, ó, Banco X aprovou, o Banco Y aprovou, nós não tínhamos aprovado. Então, o nosso trabalho também foi de entender um pouquinho, não adianta você ser muito radical em uma dos teus pilares do teu negócio, você precisa ser consistente. Então, ok, eu quero baixar de 3 dias para 2 dias. Então, o nosso próximo passo desse ano para o próximo ano vamos baixar 25%? Como uma meta mais conservadora, mas também nós precisamos continuar com o nível de aprovação com os clientes que a gente tem, a gente sabe que o mercado está aprovando, para que não haja esse prejuízo no faturamento da empresa. Sim, sim. E foi isso que a gente fez na área de crédito, foi isso que nós temos na área de vendas também, porque daí na área de vendas o que acontece? Um banco novo, o pessoal, todo mundo vai tentar bater na tua porta lá para testar a tua habilidade de analisar crédito. Então, todo aquele cliente que não consegue financiar num banco mais bem estabelecido, que ele já é conhecido no mercado, ele vai bater a tua porta. Então, você precisa ter um sistema ali para começar. E você também não pode jogar Nessa hora, vocês já estavam amparados por tecnologia ou ainda estavam dependendo do... Sim, tínhamos tecnologia, mas a nossa tecnologia, ela ainda era... Não dependia mais tanto do analista em si. Não, como é um produto mais caro, Vânia, hoje um caminhão custa 700, 800, R$1 milhão. Até hoje o banco, eu não estou mais lá, mas até hoje o banco, ele confia a decisão para uma pessoa. Então o sistema ele nos ajuda a contar, como é que fala assim, a receber a documentação, jogar essa documentação para dentro do sistema, a parte de organização das informações do cliente, o sistema ajuda muito. Né? Aquelas caixinhas que eu falei que você monta a tua recomendação de crédito, mas
no final do dia, é uma pessoa que põe a mão nesse negócio. E aí, quando você... Aí o que acontece? Como você tem um fluxo muito grande de clientes que não estão recebendo aprovação em outros bancos e percebem a existência de um banco novo e eles começam a mandar muita ficha de crédito de clientes, né, para testar. É o que eles falam no mercado, vamos testar aquele banco ali para ver o que eles têm para oferecer para nós. E aí o departamento comercial jogou uma enxurrada de proposta de crédito para o time de crédito. E esse time, de alguma forma, mesmo com os sistemas e tal, ele se afogou, né? Era um volume muito grande. E aí uma outra melhoria de processo foi, puxa, mas o cara tá lá na ponta, ele tá vendo para esse cliente, será que ele não deveria também fazer um trabalho mínimo de crédito lá? Outros bancos fazem. Uma pré-análise. Uma pré-análise, um crivo inicial de crédito. Às vezes o cara, um exemplo, né? Às vezes o meu regional de um determinado local, ele sabia que aquele cliente não ia ter crédito, porque ele já conhecia o cliente de outras empresas que ele tinha trabalhado, mas ele não tinha autonomia para dizer, ó, esse cara nem mande para a mesa de crédito porque que não vai passar. Não vai passar. E aí, de novo, mais um ponto de melhoria de processo. É o tempo todo, né, Petri? A gente está olhando para essa história toda, desde o momento que decidiram abrir o Banco Pacar. Tudo isso que você comentou sobre esse comitê que ficou ali, um comitê nem enxuto, ficou ali 1 ano se preparando para poder dar o start na primeira operação. Ok, a primeira operação aconteceu com êxito e com um bom cliente, inclusive, né, um bom parceiro, mas depois todos os dias, escutando você falar, eu começo também a contextualizar, porque nós atendemos, né, outras instituições que trabalham com crédito, né, com crédito para operações como essa, né, de várias, tanto de cooperativas quanto de automotivas, e eu lembro dos nossos próprios projetos, que quando nos procuram para fazer projetos de melhorias, eu estou vendo os briefings dos clientes, né, que já nos procuraram e que a gente já atendeu com projetos similares. A melhoria, ela é contínua, todos os dias aparece uma oportunidade de fazer com que aquele processo seja mais eficiente. Exato. E mais do que isso, é perfeito o teu comentário, acho que é isso, a gente, você precisa oferecer para o teu cliente a melhor solução, né? E nesse ambiente, ele está muito competitivo. Então, hoje, muitas instituições financeiras elas já digitalizaram muito dos seus processos, outras estão no caminho da digitalização, e você precisa, mesmo que você não esteja num processo tão grande de desenvolvimento de uma plataforma de financiamentos mais digital, você precisa estar lá vendendo. Então, você precisa ter um processo tão bom quanto, um pouquinho mais manual, mas tão bom quanto para o teu cliente não sentir diferença. E né? A batida é o cliente que dá, né? É impressionante. A batida é o cliente que dá. Diariamente, o cliente que dá o tom da operação que vai acontecer lá dentro do banco. Ou o cliente... ou o próprio mercado, porque como você disse, outras instituições mais estabelecidas, com mais tempo, né, de experiência e tempo de mercado, também já testaram tudo isso que vocês testaram, né? Exato, isso sempre foi um comentário que nós fazíamos dentro de casa. Em 2019, quando nós abrimos o banco, nós tínhamos esse comentário entre nós. Não seremos nós que iremos inventar a roda agora, entendeu? Sim, vamos aprender com quem já fez. Exatamente, vamos olhar para o cliente e o cliente como eu diz assim, aquele cliente que tem um perfil de crédito ok, que tem um perfil de crédito que os outros bancos do nosso setor estão financiando, esse é a pessoa-chave que vai nos dizer se nós estamos indo para o caminho certo ou pelo errado. Então, como eu te falei... O cliente, no caso de vocês, o cliente estava ensinando vocês a ser banco. É por aí, né? Porque ele estava dando o nosso ritmo, entendeu? Assim, ele falava assim, a gente ia visitar alguns clientes, pô, vocês são muito legais, você vem aqui, né? O João sai lá de Ponta Grossa, vem aqui no Maranhão me visitar, nenhum outro banco faz isso, porque vocês são pequenos, tal, mas aí, assim, muito obrigado, tivemos um almoço bom, tivemos aqui um cafezinho, mas no final do dia, você levou 5 dias para aprovar um crédito para mim e o banco da concorrência até você chegar, em 10 minutos. Até você pegar um voo e chegar no Maranhão, a outra instituição já liberou o crédito. Exatamente. E aí, mas aí eu acho que são os passos, né, os processos do crescimento também da empresa, né? Sim. A tua capilaridade no começo ela é menor, então tem todo esse... Existem vieses aí que você precisa estar de olho, né? Mas eu acho que o grande aprendizado foi, por mais que você se prepare, e eu acho que nós nos preparamos
da melhor forma que nós sabíamos e podíamos. Talvez a falha ali foi não ter trazido a inteligência que nós tínhamos do lado, nós tínhamos da nossa co-irmã dentro de casa, né? Para nos ajudar a fazer os questionamentos sobre o tamanho, né? Se todos aqueles steps ali que a gente tinha desenhado nos nossos processos faziam sentido ou não. Felizmente, mesmo tendo esse primeiro revés, nós tivemos a oportunidade de receber esse apoio do time da fábrica, que eram, né, especialistas, e depois promover isso dentro do próprio banco. Então, hoje, se você conversar com o time que está lá dentro, vários são os funcionários do banco que têm interesse em se desenvolver no Six Sigma, por exemplo. Então, já tem lá a Green Belt, tem outros níveis de belts lá. Sim, sim. E não só na área ali da operação do crédito, entre outras, mas inclusive do próprio comercial. Todas as áreas, vamos falar da metodologia, nem falando do Lean, que vem com as ferramentas de gestão e operação enxuta, são, né, conceitos, são princípios, é uma filosofia de gestão com as suas ferramentas, né, já descartando isso que é o básico, isso não tem nem o que questionar. Mas olhando para o Six Sigma, que é uma metodologia, a área comercial dos bancos tem se beneficiado muitíssimo. As operações bancárias, as operações comerciais ao redor do mundo têm se beneficiado muito em utilizar o Six Sigma para poder implementar melhorias nesses processos, mitigar riscos, principalmente mitigar riscos, mas não só a área de análise de crédito, a própria área comercial utilizando metodologias a nível, né, de Six Sigma, de Green, de Black Belt mais robusto, para poder mitigar risco, porque muitas vezes você é o responsável, o diretor comercial, o gerente comercial, a equipe do comercial, ela não quer nem perder tempo, às vezes prospectando ali um pool de clientes, um perfil de clientes, já mitiga o risco ali, ó, eu não vou investir horas em prospecção e visita, porque a gente sabe que na hora que isso virar um negócio, a nossa rentabilidade da operação vai ser pequena, a área comercial já não bate meta, então nem adianta passar para frente que o processo ainda pode se alastrar muito. Então, o Six Sigma tem performado muitíssimo bem dentro das áreas financeiras, das áreas comerciais, não só aumentando capacidade estratégica de faturar mais e de fazer gestão de custos desses projetos, mas principalmente de mitigar riscos. Mitigação de risco, perfeito, perfeito. E qual que é o resumo disso tudo? O que você resume do processo? Quais foram as lições aprendidas, né, com esse projeto, com essa oportunidade que você teve, né, de ser responsável por puxar esse time para abrir o Banco Pacar? O que as lições aprendidas em relação a olhar para processos e olhar para a melhoria contínua? Acho que a lição aprendida foi: você precisa se desafiar no seu processo. Você não basta criar o processo, né? Você precisa exercitá-lo antes de você colocá-lo em prática, que foi o nosso caso, né? Então, somente eu desenhar não dá para bater no peito e dizer assim, ó, eu tenho 100% dos meus processos desenhados. Isso não quer dizer nada, né? Porque a hora que ele for para a rua lá para efetivamente colocar aquilo em prática, não necessariamente ele vai funcionar bem. Outra coisa, ele não é estático, né? Ele é cíclico, ele caminha, entendeu? Sistêmico. Exatamente. Então, assim, não adianta você pensar no processo, vai ser aquele, entendeu? Você tem que estar aberto para as questões do dia a dia. E terceiro, obviamente, você tem que olhar para o processo, porque o mercado é dinâmico, outras formas de fazer um negócio vão aparecer, então você precisa tá revisitando, tá olhando, é como se fosse cortar a tua grama, né? Você tem que estar sempre olhando pro teu processo. E por isso mesmo, depois, antes de eu deixar a instituição, nós tínhamos dentro de cada área um responsável por processo. E aí, felizmente, né, o Banco Central, ele exige também sempre que você dê uma olhada nos seus processos, a própria Pacar também, auditorias internas e os controles internos que nós tínhamos dentro da nossa instituição, fazer com que a gente precisasse revisitar os nossos processos todos os dias. Então, assim, importante foi ter o processo, ele é importantíssimo, mas ele precisa ser testado e ele precisa ser revisitado. Acho que essa é a grande questão. E mais importante, no nosso caso, existem ferramentas para isso, né? Lá atrás, muitas. Exato.
Lá E atrás, nem sempre depende sempre de digitais e de altas tecnologias e de com certeza investimentos não. dispendiosos. Às vezes, É. minutos do tempo analisando um processo, você fala, poxa vida, mas isso aqui não está agregando nada no fluxo como um todo. Exatamente. Então, assim, se hoje eu tivesse que fazer tudo de novo, por exemplo, em um outro momento, não somente eu, mas eu acho que todo mundo que participou desse processo, dessa aventura que foi a montagem do Banco Pacar, eu tenho certeza que eles já sairiam com a ideia de ter alguém que tivesse conhecimento de ferramentas, que possam agregar ferramentas para a gente encurtar o caminho. Acho que esse foi a grande... Nós chegamos naquilo que a gente pretendia Mas fazer. poderia ser com menos dor. Podia ser sem dor nenhuma. Muito Sem bem, dor muito nenhuma. bem. Obrigada por compartilhar esse super case. Parabéns, né, por ter puxado essa equipe, que com certeza exigiu muita resiliência de vocês durante todo esse processo. Manter a energia alta, né, para poder assim, pessoal, vai dar certo. Nós estamos começando do zero, abrindo um banco do zero. Então, parabéns pela tua trajetória, por ter participado aqui do nosso podcast. Eu lhe agradeço por isso. Com certeza agregou bastante e trazer essa história toda, né, e esse reforço vem realmente aí validar essa nossa pegada e falar de melhoria contínua, que não é somente lá na indústria, não é só na área de saúde, no agro, hoje em dia, na logística. Hoje a melhoria contínua acontece em tudo, inclusive dentro dos processos bancários. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez por ter me recebido e a gente ter podido falar um pouco sobre essa experiência que eu tive e realmente aprender na pele, né? Sim. A dificuldade que é você desenhar os processos, mas com que eles sejam efetivamente eficazes, né? Sim. Efetivamente eficazes. Não ficou boa, mas que os Sim. processos funcionem, que né? Funcione. Que funcione. Processos exatamente. que funcionem já está ótimo. Exatamente. E que encurte o caminho até chegar no objetivo fim. Exato. E aquilo que você falou, eu acho que nós tínhamos lá atrás uma ideia de que a indústria era muito complexa, precisava desse suporte. Sim. Nós, como seríamos uma operação mais simples no começo, seria mais simples. E não tem nada a ver, né? Se você puder ter o suporte desde sempre, independente do tamanho da tua empresa, independente da tua área de negócios, você vai acertar, vai aumentar a tua rentabilidade, vai reduzir custos, né? E vai fazer com que a tua operação seja muito mais consistente e independente. Certo. João Petri, eu desejo que você continue ajudando as empresas cada vez mais a serem mais eficientes em gestão e finanças, que as empresas possam realmente encontrar no mercado. João Petri está no LinkedIn também, podem acessar lá, vai estar o link aqui dentro das nossas postagens para poder adicionar ali o João Petri, compartilhar um pouquinho mais experiência. Eu agradeço você que esteve aqui até esse finalzinho de mais um episódio do Vem Pro Gemba. Eu te vejo na próxima semana.